Fala pessoal, muito, mas muito bom estar com você aqui. Seja muito bem-vindo a mais um Praxis Pocket, um podcast aqui da nossa querida faculdade Afabapar. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente pela primeira vez, é muito bom ter você com a gente. Tem sido muito legal o número de pessoas novas que têm nos ouvido a cada semana. E se você já tem caminhado com a gente há algum tempo e tem gostado do que você tem ouvido, não deixe de ativar, enfim, fazer todas as atividades que dá para você fazer aí na plataforma aonde você está nos ouvindo, seja curtindo, seja compartilhando, seja ativando as notificações, dando o curtir, o gostei, se inscrevendo na plataforma que você está nos ouvindo. Esse podcast Praxis, ele faz parte de uma série que nós vamos construir durante o mês de setembro, onde nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Então, todas as quintas-feiras, nós vamos fazer um recorte desse tema tão importante nesse mês de conscientização para falarmos sobre a causa do suicídio. E para o nosso primeiro episódio, quero que vocês conheçam a nossa convidada que já esteve com a gente, está retornando aí. Depois você pode voltar um pouquinho alguns episódios para ver. Ela gravou com a gente no primeiro semestre, um episódio grande, muito bacana, sobre cuidado pastoral, né? Cuidado do líder eclesiástico. E ela está aqui com a gente, eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para nós. Alô a todos e todas, alô Tiago, muito obrigada por esse convite de estar aqui com você, falar sobre um assunto importante e relevante. Bom, eu sou Clarice Ebert, eu sou psicóloga, sou terapeuta familiar, tenho mestrado em teologia, atendo na clínica, sou casada há 40 anos, tenho 3 filhos, tenho 6 netos, e a vida vai se desenrolando aí. Amo a leitura, gosto muito, muito de ler, posso me perder por horas, assim, foi na minha vida assim desde a infância. E gosto muito de estudar sobre comportamento humano, obviamente, né, a área que eu escolhi, sobre os processos mentais e tudo mais, e estudar sobre o suicídio é um assunto muito importante para esse tempo agora também. Clarice, eu vou te chamar de Clarice porque eu sempre vou ficar me batendo, porque quando as pessoas são multifunções, né, a gente fica, professora, doutora, a gente vai se perdendo. Então vamos de Clarice para a gente Tá ficar ótimo. mais fácil. Quando a gente fala de suicídio, envolve algo interior em nós, e vai me corrigindo aí se eu falar alguma asneira. E normalmente isso tem a ver muito com a dor que sentimos, né? O que é dor e o que não é essa dor emocional? Às vezes há muita confusão, né, sobre a dor emocional, o que seria. Claro que a gente não vai aprofundar aqui muito, mas para dizer de uma forma bem clara, a gente precisa entender que a dor emocional não é frescura, não é drama, não é imaturidade, nem burrice, nem preguiça, nem pecado, nem demônio, falta de fé ou falta de oração, ausência de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que quem adoece emocionalmente, quem tem uma dor emocional, é porque se desgarrou de alguma questão interior ou exterior. Mas a dor emocional, basicamente, ela dá em gente. Basta ser gente para você ter uma dor emocional, por N razões, né? E ela é real, é uma dor que precisa ser levada em conta. E ela pode dar em qualquer tipo de gente. Pode ser gente inteligente, gente sábia, gente evoluída e até mesmo muito espiritualizada. Então, essa questão de uma dor emocional pode dar em quem? Pode dar em qualquer pessoa, em você, comigo, dentro de mim, pode acontecer com um amigo, pode ser com um ente querido, e a gente precisa realmente, né, ter menos julgamento e um pouco mais de acolhimento quando falamos sobre a dor emocional. Quando a gente olha para a questão do suicídio, é muito comum, principalmente num ambiente eclesiástico, né? A gente tem que assumir um pouquinho das nossas falhas, né? Na igreja, às vezes, a gente normalmente vai atrasar porque fulano tá acontecendo por causa disso. Ah, não, tu quer suicidar? Falou disso é porque tá sofrendo em tal área.
mas não é muito bem assim, né? É algo, às vezes, a gente fez aqui na nossa colinha, tô buscando a colinha aqui, multifatorial e complexo. Explica um pouquinho pra gente isso, Clarice. Sim, porque não é um fator apenas, né, então não é aquela pessoa que perdeu a fé, ou aquela pessoa que não ora, aquela pessoa que não lê a Bíblia, ou aquela pessoa que abandonou Deus e tudo mais. Ok, isso pode acontecer com qualquer pessoa, esse abandono da espiritualidade, mas também pode acontecer com pessoas muito espiritualizadas, como eu falei há pouco. Então, para além do dito comum que a gente às vezes fala que quem se suicida quer matar a dor insuportável, e é verdade, a pessoa está com uma dor muito grande, ela quer se livrar disso. Então, a gente pensa que é só isso, mas não é só isso também. Às vezes a pessoa quer matar a vida na configuração que ela está, ou então matar a pessoa na qual ela se tornou. Às vezes as pessoas podem ter várias razões em que a vida se configurou de uma forma que é insuportável viver da forma como ela se tornou, e ela vai se desgastando, né? Então, nós temos, claro, que como carro-chefe do suicídio, a depressão. Então, mas nem sempre a depressão é a protagonista desse ato, né? Porque podem ter muitos outros fatores que esgotam a vida, que esgotam o sentido e a desesperança, né? E muitos desses fatores podem ser encontrados fortalecidos não somente nos traumas lá do passado, mas também por muitas contingências contemporâneas que insistem continuamente ali, insistem em atualizar um modo de vida que já mostra-se desgastado e até mesmo insuportável. Então, é multifatorial, é complexo, precisa-se ter um profissional para avaliar muito bem o que está realmente dentro desse contexto da ideação suicida, e sempre é importante enfatizar isso. Quando tem alguém próximo de você que apresenta ideação suicida, ou se você mesmo está com essa ideação, é urgente que se busque por um profissional da área da saúde. Legal, né? Às vezes a gente tenta olhar sempre para a dor, né? Mas às vezes é uma dívida, né? Uma dívida, uma situação repentina que aconteceu, Sim, né? Não, não é, eu achei muito legal que você falou. Não, talvez não tenha sido um trauma que se carrega há anos, né? Às vezes são coisas do dia a dia. sim, Mas o que é exato. necessário, então, para a gente tocar nesse assunto do suicídio, né? Em primeiro lugar, Tiago, para a gente abordar esse tema, a gente precisa ter muita sensibilidade, né? E o que seria essa sensibilidade? Ter sensibilidade favorece que a gente tenha posturas de respeito, que vão justamente esvaziar essa postura de julgamento e de críticas, e apontar para a pessoa, o que não vai ajudar em absolutamente nada, só vai piorar. Então é importantíssimo ter sensibilidade. A outra questão indispensável para se abordar o tema do suicídio é ética. Ter uma ética que seja permeada por uma sinergia, uma benevolência, um acolhimento e um reconhecimento dessa dor que é latente no outro, né? E que é uma dor presente, é uma dor real mesmo, né? Em que se expressa essa ética, ela deve se expressar dentro de uma amorosidade solidária. Então, se eu realmente me interesso pela dor de alguém que está num ponto tão extremo do desespero, em que a pessoa não vê mais sentido para a vida e não vê mais saída para a vida dela, eu preciso ter ética, eu preciso ter sensibilidade, e eu preciso tratar com cada caso de uma forma muito particular. É perceber que cada situação deve ser vista de uma forma muito singular, levando em conta
em consideração as particularidades envolvidas naquele cenário. Então, se eu sou o tipo de pessoa que resumo de uma forma muito restrita a minha percepção do que pode estar envolvido. Se a pessoa apresenta um certo tipo de tristeza, então eu vou no meu suposto saber achar que eu já sei como ajudar essa pessoa. Alto lá, tomar cuidado. Precisa-se realmente ouvir, ter uma escuta muito empática, porque senão aquela pessoa que já está no desespero, no extremo de não querer mais viver, de não e estar planejando de repente uma saída por essa via, ela de repente pode se sentir mais ainda impulsionada ao ato, porque ela vai descobrindo que mesmo as pessoas que tentam ajudar, elas não conseguem ajudar, só conseguem piorar a situação. Então, a gente precisa ir com muita sensibilidade, com muita ética e com muita particularidade quando a gente fala sobre o suicídio. A gente fala no mês de Setembro Amarelo, existem alguns mitos, né? Por exemplo, eu não vou ficar falando de suicídio porque eu encorajo pessoas a se suicidarem nessa época do ano. Na verdade, essa campanha do Setembro Amarelo ela não é legal. Enfim, existem alguns mitos. Nas próximas quintas-feiras, a gente vai entrar um pouquinho mais em alguns assuntos específicos, né? O que fazer para ajudar, o que fazer para não atrapalhar. A gente vai ainda olhar um pouquinho para essas coisas. Mas eu acho que uma coisa que eu queria ouvir de você, Clarice, um pouquinho é com relação à campanha, à mobilização do assunto. Que dica que você daria para nós que estamos aprendendo? Vou até me colocar como um desses, né? Que não tenho alguém próximo que eu já pense, não, acho que eu quero tentar ajudar e tal. Mas assim, com relação à mobilização, fale mesmo sobre o assunto ou diga para todo mundo que você está à disposição para ouvir alguém. Que dica que você daria para a gente nesse mês de Setembro Amarelo? Que tipo de coisas nós podemos fazer e que tipo de coisas talvez você ache, não é legal porque é Setembro Amarelo você sair fazendo isso porque você também não vai ajudar. Não sobre o assunto do suicídio em si, mas sobre esse mês, essa campanha. O que você diria para a gente? A campanha, do jeito como ela está colocada, né, em que ela traz muita informação para as pessoas, traz esse assunto como um assunto que pode ser abordado sem tantos tabus e que a gente pode conversar sobre. Esses são os lados mais positivos da campanha. E eles devem ser estimulados, né? Então a gente vê realmente muitos profissionais levantando as suas bandeiras, trazendo informações, explicando o que é o suicídio, quais são os tabus, quais são os mitos, quais são as verdades, busca por ajuda, onde que tem essa ajuda, né? Então a gente estimula, sempre é colocado o número do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é o 188, para que as pessoas possam buscar uma ajuda mais facilitada. Isso tudo favorece extremamente e de forma alguma estimula o suicídio. O que a gente recomenda que deveria se tomar mais cautela é em expor casos, né, de uma forma muito dramática, desrespeitosa até, assim, de uma forma muito como alguém está querendo levantar o assunto de uma forma pejorativa ou de uma forma a trazer curiosidades, que tem pessoas que parece que assim, eu quero ser o portador da pior notícia, parece que tem uma concorrência. É, É interessante isso, né? Uma competição para ver quem traz o caso pior, para espantar, para chocar as pessoas, né? Então, eu penso que isso a gente poderia ter um pouco de cautela sobre isso, muita cautela, inclusive. Não precisamos expor casos, situações íntimas de ninguém, isso é desfavorável, inclusive, né, desrespeitoso. Mas trazer informação, falar sobre o assunto de forma aberta, isso certamente é a grande bandeira dessa campanha de Setembro Amarelo e a gente apoia 100%. uma coisa que às vezes me preocupa é
por ser um mês específico para falar de uma temática, né, eu diria que isso é nacional, né, é muito muito evidente. Ah, algumas empresas trocam as cores, né, a própria Fabapar colocou o lacinho amarelo no ícone agora, mas às vezes eu também me pego pensando o seguinte, sobre as pessoas que viveram casos de suicídio dentro da família, e de elas serem conduzidas de novo a essa memória. Como talvez a gente tomar também esse cuidado, né? Porque vou dar o exemplo da nossa própria faculdade. Na boa intenção da conscientização, o lacinho amarelo ele tá lá, né? Mas ao mesmo tempo, pessoas que sofreram caso na família vão olhar o lacinho amarelo e talvez isso vai remeter ao passado. Que tipo de cuidados também a gente pode ter em relação a isso? Sim, eu penso que sim, remete, rememora, né, uma situação, e para algumas pessoas esse rememorar pode também sinalizar que talvez ainda tenha alguma, situação interna desse vivido que ainda não foi totalmente abordado, resolvido, tratado e quem sabe estimule também para isso. Ok, você está guardando de repente algo, uma vivência e que está encapsulando algo dentro de você que precisa ser visto, precisa ser revisto. Então também ajuda nesse ponto de lembrar e é inevitável, né, que se a situação for muito extrema, muito difícil, vai cutucar, vamos dizer, essa dor. E o tamanho dessa dor revivida novamente vai sinalizar se ainda tem algo a ser tratado em relação àquele assunto ou não, né? Porque tem muitas coisas em torno de experiências de suicídio, inclusive nós temos do Grupo Irene do Brasil um livro editado e publicado pela editora Sinodal, que o nome do livro é Quando a Dor se Torna Insuportável, um livro que nós indicamos muito para esse tempo também, é um livro amarelo, inclusive, né, tinha que ser, onde tem muitos esclarecimentos ali a gente vê como que as famílias também, né, lidam com toda essa situação e que às vezes uma experiência de suicídio amordaça a família inteira. Né? E às vezes você vê uma fitinha amarela, vai mexer naquela família. Talvez aquela família precisa rever alguns assuntos, precisa entrar em contato com aquilo novamente, de um jeito novo, e pode sinalizar, de repente, algo positivo nesse sentido, para avançar na superação dessa dor. Às vezes até eu já recebi essa pergunta, né? É, um caso de suicídio na família, daí a pessoa vem, sei lá, porque é filho ou filha, né? Vem e diz assim: Ah, será que eu também sou um suicida? Né? Porque meu marido foi, meu pai foi, será que eu também tenho isso em mim? E a pessoa vive nessa amordaça mesmo, igual você falou, né? Será que até onde que isso vai ameaçar? Será que vai tentar de novo, né? E cria-se esse estigma dentro da família, né? Será que o outro que já tentou uma vez não vai tentar de novo? Fica todo mundo protegendo, fica todo mundo ameaçado por essa conduta de alguém na família. Então, eu penso que sim, você falou uma coisa muito importante, Tiago, né? De repente, toda essa cor amarela em tudo que é lugar, todo mundo falando, todo mundo postando, até que ponto não faz reviver de novo situações já vividas antes, né? Eu diria que nesse ponto o lado positivo seria isso, de sinalizar. Se ainda tem uma dor de um tamanho tão grande que não é possível falar sobre isso, não é possível tocar no assunto, talvez tenha algo que esteja encapsulado, que precisa ser revisto, porque isso pode aparecer lá na frente com uma dor maior ainda. Clarice, muito obrigado mesmo pelo papo de hoje. Como a gente compartilhou aí em off antes de começar a gravação, as experiências do Pocket têm sido muito marcantes por trazer esse conteúdo tão relevante, mas de uma maneira tão acessível, tão prática, tão rápida, que tem sido muito legal. Eu queria que você deixasse aí as suas últimas considerações. Eu brinco sempre, né? Agora é o momento de vender o livro, passar a agenda de shows, né? Mas também uma última fala aí pra gente encerrar o nosso podcast. Sim, o livro eu já acabei falando dele, né? Mas realmente, né, esse assunto muito amplo sobre o suicídio, teremos muitas pautas para abordar.
Tem um texto meu no portal Guia-me que chama Um Suicídio ao Lado. Tem outro que eu publiquei nessa semana sobre o grito da alma precisa ser escutado. Então, o ponto nosso, eu acho que nós tocamos nesse nosso tempo curto hoje. Você vai abordar outras pautas sobre o suicídio em outras conversas, mas o nosso ponto hoje foi sobre essa importância de termos sensibilidade ética e olhar cada caso a caso. Então, a minha palavra final mesmo seria, né, vamos acolher mais, julgar menos, né, colocar as pedras no chão e abrir os braços para o abraço. Mesmo que a gente esteja numa pandemia, a gente pode entender que o abraço é simbólico no sentido de acolher a pessoa, escutar. A escuta empática é extremamente importante e significativa, né, para pessoas que estão com dores extremas nesse nível, ao ponto de quererem atentar contra a própria vida, né? Então, claro que eu acho que uma coisa que a gente poderia dizer em as suas conversas de suicídio é: se você está com ideação suicida, ligue para 188, que é o CVV, o número do CVV, que é um atendimento 24 horas por dia, né? E, enfim, eu acho que não dá para ficar sem buscar um profissional, né? Precisa ser um psicólogo, um psiquiatra, né, para que você possa ver não só essa dor, mas tudo que carrega essa dor, para que possa sair disso e ressignificar a vida, reencontrar o sentido da vida novamente, ver onde que ele se perdeu e reconfigurar a vida em novas pautas. Isso sempre é possível e existem outras saídas. O suicídio é uma saída muito radical e não é a única. Existem outras saídas, mas é importante buscar por ajuda. Então, a gente fala de um jeito muito simples, né? Deixa a morte para outro dia, hoje vai buscar ajuda. Caríssimo, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo junto. Muito obrigado para você que ouviu a gente em mais um Praxis Pocket. E até o próximo episódio. Até mais, um abraço. Valeu.